primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra formado após os ataques do Hamas em outubro no ano passado. A medida acontece poucos dias depois de Benny Gantz, que é um centrista, renunciar ao cargo que ocupava nesse conselho. A Cecília Malan traz os detalhes diretos de Londres. Bom dia, Cecília. Houve um enorme protesto em Tel Aviv nesse fim de semana. A gente viu justamente pedindo mudanças importantes no gabinete, ou até eleições para resolver um novo gabinete. E, enquanto isso, o Netanyahu, então, cancela o gabinete de guerra. Qual é a intenção dele com isso, Cecília? Dá para saber? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Só lembrando rapidamente que Benny Gantz se juntou ao gabinete de guerra quando Israel começou essa resposta militar contra o Hamas e que ele era considerado uma voz menos radical. Inclusive, ao deixar o gabinete de guerra 8 dias atrás, ele acusou Benjamin Netanyahu de não ter uma estratégia eficaz em Gaza, de deixar de lado considerações estratégicas e de estar mais preocupado com ambições pessoais do que com os interesses do país. Esse anúncio acontece também no momento em que manifestantes anti-governo, como você disse, Mônica, realizam dias de protestos com o objetivo de forçar uma eleição antes do primeiro aniversário do ataque terrorista do Hamas em outubro. Vamos ver então aí as repercussões, os desdobramentos dessa decisão de Benjamin Netanyahu. Ainda em Israel, o primeiro-ministro teria criticado e chamado de inaceitável outro plano do exército para interromper diariamente as ações militares em partes de Gaza para permitir mais ajuda no território palestino, permitir a entrada de mais ajuda no território palestino. As pausas vão durar 11 horas por dia na região sul, das 8 da manhã até as 7 da noite, hora local, isso todos os dias até novo aviso. Mas, segundo as Forças Armadas, essa mudança não significa o fim dos combates nem da ação militar em Rafah, que vai continuar. Esse anúncio escancara aí os desentendimentos, não só dentro do próprio governo, dentro do gabinete de guerra, agora gabinete de guerra, como também entre o governo e os militares sobre a condução do conflito com o Hamas. É um governo desgovernado nesse exato momento. Mônica. Sem dúvida, Cecília. O Marcelo Lins está aqui com a gente para ajudar a interpretar essa decisão do Netanyahu. Muito bom dia, Marcelo. Eu te pergunto sobre se a dissolução desse gabinete de guerra dá mais poderes a Netanyahu ou revela que ele está mais isolado? Qual é a interpretação, digamos, mais próxima da realidade israelense? Bom dia, Mônica, bom dia, Cecília, bom dia a todo mundo que está com a gente aqui no Em Ponto. Eu acho que o que dá para dizer com certeza é que diminui o escopo daqueles que vão poder se manifestar sobre os rumos dessa guerra, dessa operação militar na faixa de Gaza. O gabinete de guerra, vamos lembrar, era uma maneira de incluir mais representantes da sociedade israelense, não apenas aquela coalizão de direita, extrema-direita e grupos ultra-religiosos que formam o governo de Benjamin Netanyahu. A presença de um centrista, como você bem mencionou, como Benny Gantz, nesse gabinete de guerra, dava uma representatividade maior a quem estava discutindo os rumos da estratégia militar em Gaza num momento tão complexo. A renúncia do Benny Gantz a participar, junto com outro integrante também desse gabinete de guerra, que depois saiu, ela mostra que, de fato, o Netanyahu ele enfrenta uma crescente divisão interna que afeta até mesmo gente que tinha colocado de lado suas diferenças com o primeiro-ministro em nome de um bem maior, no caso, a segurança nacional. Falando em segurança nacional, agora a pretensão de Netanyahu, pelo que ele disse na reunião semanal com todo o gabinete no domingo, é fazer reuniões menores ainda do que quando eram com o gabinete de guerra, com a participação de um número menor de ministros. Isso acaba sinalizando, segundo alguns analistas na própria imprensa de Israel, que não vai haver espaço para os ultra-radicais do governo Netanyahu nessas decisões. Notadamente, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que vinha pleiteando um lugar no gabinete de guerra. Não deve acontecer e Netanyahu vai tomar decisões cada vez consultando um grupo menor de assessores. Se isso vai ser positivo
para a figura dele, para a sua força dentro do governo que vem sendo muito, muito criticado por esses protestos de rua, que não param, que pedem eleições, que pedem mudanças, que pedem cessar-fogo, é o que a gente vai precisar ver. Fato é que perdeu-se uma instância ali no momento muito delicado, uma instância decisiva, em que as divisões, inclusive, do primeiro-ministro com o comando militar, vão se mostrando cada dia mais aprofundadas e precisamos ver as consequências disso no campo de batalha também, né, Mônica? Ainda não dá para chegar a nenhuma conclusão, né? Tem que esperar um pouquinho e É. ver os desdobramentos.